Muito boa tarde, amigas e amigos. Oração Ação 2026. Nós que passamos o impacto da chegada dos anos 2000, sobre o qual se colocava tanta expectativa, constatar que já se passaram 26 anos depois disso é muito forte. Que aproveitemos bem o tempo. Ele passa rápido e nós precisamos aproveitá-lo muito. Aproveitemos então. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Vamos a mais um estudo fundamental do conhecimento humano, uma revisão do conhecimento humano à luz da visão espiritual. Que podemos pensar das religiões, da espiritualidade, da religiosidade do ser humano a partir da perspectiva espiritual, da perspectiva não sectária, da perspectiva universalista. Pode-se perguntar por que os espíritos não têm religião? A resposta a respeito da realidade dos espíritos sempre será depende. Pense o seguinte: sendo os espíritos meros seres humanos sem corpo, faça alguma pergunta sobre comportamento, sobre ciência, filosofia, religião, e veja se será possível uma resposta geral. Todo ser humano é assim, todo religioso é assado, todo cientista. Claro que não. A resposta sempre será depende aqui entre os encarnados e também entre os desencarnados. Espíritos há em grande quantidade que se aferram tanto a religiões, dogmas, ritos, depois de mortos, quanto se apegavam antes de mortos. E isso é lógico, já que a morte em si não transforma ninguém. Da mesma forma, o espírito que já aqui, lastreando-se, orientando-se ou não por uma linha religiosa, abria sua mente sem fanatismo, sem dogmas, sem agressividade, sem dominações, esse já dará mostras em vida de desapego, de busca do essencial. O espírito que lida com qualquer assunto, no esporte, no futebol, a pessoa pode torcer por um time, mas ter visão crítica sobre o seu time e ter paciência, respeito com torcedores de outros times. Da mesma forma a religião, da mesma forma a ciência, da mesma forma tudo na vida. Quem é branco precisa ter autocrítica com o que os brancos fizeram com os pretos, com os japoneses, com os índios. E precisa ter, é claro, respeito às diferentes manifestações culturais. Quem é branco, quem é homem, quem é brasileiro, quem é de uma religião ou de outra, quem é de esquerda ou de direita nas ideologias, tudo exige autocrítica e respeito. E como base das duas ferramentas, autocrítica e respeito, humildade.
A prepotência e a arrogância são a base de toda violência, e dessa o mundo está se libertando. Se você e eu, minha amiga, meu amigo, não fizermos esforços concretos, sinceros, no sentido da autopacificação, simplesmente não permaneceremos na terra transformada. Ah, você tem dom espiritual? Você está falando isso com que autoridade? Não tenho nenhuma autoridade, nenhum dom premonitório. Mas sei ver no Evangelho Jesus prevendo isso. A autopacificação como conquista fundamental. Ao dizer nas bem-aventuranças que bem-aventurados são os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não é preciso interpretação. Jesus é claro quando coloca a mansidão como a paz realizada dentro de si mesmo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles, tomara que nós, herdaremos a terra. Assim seja. Paz dentro de nós. Claro que não é da nossa exclusiva competência promover a paz na Ucrânia, no Sudão, no Afeganistão, em Gaza, na Venezuela, no Irã, nos Estados Unidos, na Rússia, na China. Mas há um país da máxima importância, que só você, só cada um de nós pode fazer a paz. É o país da alma, o país do eu. Ninguém poderá fazer a paz em você, por você, sem você. Até Jesus, quando curava, dizia: a tua fé te salvou. Dizia: ajuda-te e o céu te ajudará. Dizia: busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Dizia: pedi e obtereis. Sempre a primeira ação é nossa. Tenhamos bem claro isso. Sem nós, ninguém fará ou trará a evolução para nós. É óbvio, não é? Se assim já é com nossos filhos, bons pais jamais fazem a lição para os filhos. Bons pais jamais fazem pelos filhos tarefas que eles já estejam no tempo de fazer por si mesmos. Quanto mais o maravilhoso Papai do Céu. Muito bem. Hoje vamos falar sobre as versões do Evangelho. Se você tem alguma familiaridade com as diferentes versões da Bíblia, você sabe que são diversas, que há um grande número, eu nem sei dizer qual é esse grande número, mas há um grande número de traduções e versões da Bíblia. E como saborosamente tradutor etimologicamente vem de traidor, ou colocando mais suavemente, como se falava antigamente, quem conta um conto aumenta um ponto. É claro que o ser humano, através do qual foram feitas as traduções, as próprias organizações da Bíblia, do Novo Testamento também, sendo imperfeito como é, traria imperfeições quase que obrigatoriamente para todas as Escrituras. Mas, minha amiga, meu amigo, pensemos esse projeto como
ele é. Se ninguém está sozinho numa boa leitura, num bom filme, contemplando uma boa arte, ouvindo uma bela música, já que tudo isso melhora o nosso padrão vibracional e assim atrai melhores energias, melhores amigos espirituais, os mesmos amigos, mas agora se tornam audíveis por nós, que tendo ouvidos não ouvimos normalmente, mas bem sintonizados passamos a ouvir. Se tudo isso é verdade, e é verdade, como seria diferente no caso das Escrituras Sagradas? É isso que nos fala Emmanuel. Vamos à pergunta e vamos à resposta. A pergunta 321 do livro O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. Pergunta-se o seguinte para o orientador, o guia espiritual de Chico: qual a edição dos evangelhos que melhor traduz a fonte original? A grafia original dos evangelhos, responde Emmanuel, já representa em si mesma a própria tradução do ensino de Jesus, considerando-se que essa tarefa foi delegada aos seus apóstolos. Então, o que os apóstolos fizeram ao redigir, ao fazer as versões, o que os tradutores e os tradutores das traduções e os tradutores dos tradutores das traduções fizeram, mesmo estando as instituições que patrocinavam as traduções e as edições muitas vezes mal intencionadas, nunca foi uma tarefa individual. Ora, sabedores, como muito melhor que nós mesmos, da importância do Evangelho na transformação do ser humano, como é que poderíamos imaginar que o alto deixaria um tradutor trair profundamente a mensagem original de Jesus? Eles podem ter tentado, eu diria mais, eles certamente tentaram, mas o alto sempre acompanhou, protegeu, preservou o máximo possível a mensagem evangélica. Há uma descrição, por exemplo, do trabalho dos palestrantes, dos pregadores das diferentes correntes espirituais. Todo pregador sincero, todo palestrante de boa vontade, vive a seguinte situação: mentalizando, buscando uma boa sintonia. Todos eles são muito bem assistidos, mas essa assistência, essa oração, essa boa vontade não garantem a não interferência, a não intervenção dos preconceitos, das crenças, das imperfeições do ser humano palestrante, orador, pregador. Como o alto faz? Em primeiro lugar, imbui, como já falamos aqui, os trabalhadores da palavra com boa vontade a darem o seu melhor, mas
sabendo de antemão, muito melhor que nós mesmos, que haverá perdas da mensagem original por causa do orador, como uma luz pura e branca, ao atravessar um vidro grosso, sujo, colorido, o vidro fará com que aquela luz ganhe cores diferentes da original, ganhe intensidade diferente da original, e até direção diferente da original. Como o Alto sabe muito bem disso, estabelece-se um trabalho a muitas mãos. Todas as pessoas que ouvem uma boa mensagem são assistidas. E todas as pessoas que ouvem com boa vontade, com abertura de coração, irão retraduzir a mensagem transmitida e minimizar, mitigar as perdas promovidas pelas imperfeições do orador. Mais do que isso, irá o seu cérebro, intuído, envolvido pelos espíritos familiares, pelo anjo da guarda, os espíritos protetores, irá estabelecer nexos, links, passará cada ideia transmitida por associações de ideias que irão resgatar e especificar para a necessidade de cada ouvinte a mensagem transmitida. De forma que, se um orador fala numa plateia de 50 pessoas, haverá pelo menos 100, quando não muito mais, espíritos atuando sobre a mente de cada um dos 50 para otimizar ao máximo a recepção, a boa tradução, a boa assimilação da mensagem. É muito bonito você ver isso, e essa associação, esse trabalho em grupo, trabalho em equipe, também acontecem, claro, a cada vez que alguém com boa vontade se aproxima dos textos sagrados. Vejamos o que diz Emmanuel. A grafia original dos evangelhos já representa em si mesma a própria tradução dos ensinos de Jesus, considerando-se que essa tarefa foi delegada aos seus apóstolos. Então, havia sempre espíritos de grande hierarquia, de grande luz, de profunda ligação com o Mestre, atuando junto com cada tradutor, minimizando as imperfeições do ser humano. E continua Emmanuel: sendo razoável estimarmos, em todas as circunstâncias, os esforços sinceros, seja qual for o meio onde se desdobram, apenas consideramos que em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino se torna imprescindível separar a letra da letra o Espírito. De forma que fala Emmanuel aqui, que as traduções, que as versões, que as edições das Escrituras Sagradas do Novo Testamento, todas elas cumprem bem uma função que não é assim tão importante, tão determinante, quanto supõem as criaturas humanas.
Muitas delas dão como perdidos os textos sagrados por eles terem passado por inúmeras mãos por diversos interesses. Emmanuel aqui fala o contrário. A grafia original dos evangelhos já representa em si mesma a própria tradução do ensino de Jesus. Olha que surpreendente. Encarecendo grande importância para a atitude, para a sintonia, para a vibração na qual estiverem envolvidos cada assistente, cada receptor, cada pessoa que fizer uma leitura, que ouvir um sermão, que ler um outro livro, que ver um filme. Tudo isso, em tudo isso, é mais importante a boa atitude do receptor, da pessoa que lê, da pessoa que vê, do que propriamente a tradução. A preservação da tradução, da versão dos evangelhos já foi feita. Quando você, minha amiga, meu amigo, quando nós temos contato com os textos sagrados, nesse momento, o mais importante, o tempo que poderíamos ficar pesquisando as diferentes traduções, comparando, será muito melhor empregado se nós garantirmos a melhor sintonia mental, a melhor sintonia espiritual, a melhor atitude nossa mesma no contato, na leitura e na interpretação dos evangelhos. Eu frisei interpretação porque Emmanuel lembrou aqui da questão da letra e do espírito conforme a orientação do próprio Jesus. Disse ele: a letra mata, mas o espírito vivifica. Na questão das traduções, poderíamos dizer que as instituições podem ter tentado matar a alma dos evangelhos, distorcer, manipular. Mas o espírito, a começar por Jesus e os seus luminosos prepostos, vivificaram a letra e vivificarão cada um de nós quando nos abrirmos com alma franca, com boa vontade, aos estudos, à leitura, a qualquer trabalho de propagação da boa mensagem. Continua Emmanuel dizendo assim: podereis objetar que a letra deveria ser simples e clara. Convenhamos que sim, concordou Emmanuel. Mas temos que reconhecer que diferentes instituições religiosas usaram primeiro o latim. Por muitos séculos, o latim foi a única versão, a única língua que abrigou as diferentes traduções do Evangelho. Como era uma língua morta, como não havia nenhum país onde se falasse vulgarmente o latim, esse projeto, contextualizado no meio de uma série de outras circunstâncias, como o sacerdote rezar a missa de costas para o público, rezar também em latim, como a exigência de que apenas os sacerdotes da igreja poderiam fazer a interpretação dos evangelhos, a exegese. Tudo isso, no contexto da história religiosa da mensagem de Jesus,
fala de um projeto de poder, de domínio, de imposição de uma versão, frente ao qual são muito louváveis os esforços do protestantismo de traduzir as escrituras na língua natal de cada país, aproximando a leitura dos textos sagrados das pessoas comuns. É extremamente louvável que Jesus fique ao alcance de todos. É também um projeto de poder, mas não um projeto institucional, é um projeto de empoderar as pessoas. Como um educador e um pai e uma mãe trabalham pela autonomia das crianças, não é? Então sim, é verdade. Traduzir os textos sagrados na pomposa figura do Vós, batei e abrir-se-vos-á, isso atrapalha evidentemente a comunicação. Mas, voltando, Emmanuel concorda com isso, dizendo: podereis objetar que a letra deveria ser simples e clara. Convenhamos que sim, concorda Emmanuel. Mas importa observar que os evangelhos são roteiros das almas. E é com a visão espiritual que devem ser lidos. A complicação, o uso de termos complexos da voz, de formas inusuais, já foi feito. Agora, o foco o foco dos estudantes deve ser na leitura, que é o que Emmanuel fala aqui. Convenhamos que a letra deveria ser simples e clara, mas importa observar que os evangelhos são roteiros das almas e é com visão espiritual que devem ser lidos. Atenha-se a único campo que só você pode transformar e tenha uma leitura de alma ao ter contato com os textos sagrados. Pois constituindo a cátedra de Jesus, o ensino de Jesus está ali no Evangelho. O discípulo que deles se aproximar com a intenção sincera de aprender, encontra sob todos os símbolos da letra a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica, da inspiração do seu mestre, do nosso mestre imortal. Cultivemos então, toda vez que tivermos contato com um livro de sabedoria, toda vez que adentrarmos uma instituição voltada à espiritualidade, à razão, ao entendimento da vida, concentremo-nos na nossa atitude, em nos apresentarmos à luz com o máximo de abertura, o máximo de boa vontade. Essa é a chave que nos cabe. Utilizemos bem essa chave e nos libertaremos de todas as prisões, mesmo as mais terríveis, que alguém, em algum momento, já pode ter querido trancafiá-lo, manipulá-lo, aprisioná-lo. O amor, tenhamos essa certeza, cobre sempre e sempre cobrirá a multidão dos erros humanos. Muito bom. Saudar o Marco Aurélio Trindade, muito boa noite. Igor Galvão diz: gostaria de expressar minha profunda gratidão por seus ensinamentos. Eu também, Igor, pela sua presença, pela presença de todos os amigos aqui. Mais do que conhecimento, o Senhor me trouxe uma nova forma de enxergar a espiritualidade.
Muito bom, Igor. Fico feliz pelo seu retorno generoso. Hoje, através de suas palavras e das reflexões que o Senhor propõe, eu encontrei o meu momento particular com Deus. Uma conquista sua, do seu anjo de guarda, e eu fico muito feliz de ter tido alguma participação nisso. Suas lições me acompanham no dia a dia, fazendo com que eu pare para pensar e realmente reflita sobre o sentido da vida. Muito obrigado por ser esse canal de luz e sabedoria na minha jornada. Muito generoso o seu retorno, Igor. Fico muito feliz por fazer parte desse processo. Enir Cajazeira, vibrando pela saúde da amiga Mônica, que todos os doentes e nossa amiga recebam a luz gerada por aqui. André Santos dando o seu boa noite, assim como André Salvatore e Adelaide Dias. Que todos nós nos reconheçamos, nos conheçamos, nos dediquemos, nesse ano, como no ano passado e no ano anterior, a cada vez penetrarmos mais e mais fundo no espírito da vida, no espírito de nós mesmos, no espírito dos evangelhos, que é o amor. Graças a Deus, um grande abraço a todos e até amanhã.